Ok, vamos começando devagar. Então, o assunto de hoje, eu vou continuar falando sobre integral de linha. Tá? Depois uma aula um pouquinho mais teórica do que a aula passada. Só lembrando, né? Na quarta-feira passada, eu introduzi várias noções de integral de linha. Né? Integral de linha contra o comprimento de arco, né? Integral de uma função numa curva ds, né? Depois e uma integral de linha contra digamos assim, os diferenciais coordenados, tá? Então, por exemplo, a integral sobre uma curva de f dx mais g dy no campo, né? Então, isso é uma integral de uma função, depois eu introduzi a integral de um campo, né? E ao longo de uma curva e a integral complexa, tá? Ao longo de uma curva. Então, pelo menos três noções diferentes de integral de linha. Hoje, nós vamos concentrar, principalmente integral de linha de campos vetoriais ao longo de curvas, o assunto, tá? Apesar de que a integração de funções também vai entrar na história, e a gente vai deixar, vamos voltar ao assunto da integral complexa, conectar isso que a gente vai estar falando hoje com a integral complexa na aula que vem. Tá? Então, só para dizer para onde que a gente está indo. Bem, então, começando hoje, eu estou interessado em olhar um pouco para as aplicações. A integral de linha é algo que tem muitas interpretações físicas, ou digamos, interpretações no mundo real. É um objeto bastante útil. Né? E então eu queria só mostrar para vocês algumas das interpretações, algumas das aplicações que a gente tem na mão. Tá? Então, vou começar com uma observaçãozinha teórica, que é conservação de energia expressa em termos usando integral de linha. Tá? Então, como é que isso aqui vai? Começa com uma partícula seguindo uma trajetória, tá certo? Mas esse movimento é causado por um campo externo F, que é um campo de forças. Né? Eu estou aqui dizendo que para cada ponto nesse espaço aqui, tá? Tem uma força atuando sobre ele que é dado por esse campo F. Tá? Então, a partícula tem posição que eu vou chamar de x de t, tá certo? Isso aqui é um vetor, né? X de t aqui é uma posição vetorial da partícula. Tá? E eu vou pensar que essa partícula segue uma trajetória c, né? Que é x de t, ou esse valor da posição, quando t varia de A até B. E digamos que o ponto onde ela começa é x de A, tá certo? Que eu vou chamar de P, e o ponto que ela termina é x de B, que eu vou chamar de Q. Então, eu estou pensando no movimento dessa partícula sob a ação da força F. Como é que a força F causa o movimento? Tá certo? Ela causa de acordo com a segunda lei de Newton. Né? Como é que a força F influencia o movimento? Isso aqui de acordo com a segunda lei de Newton. A força em cada ponto é massa vezes aceleração. X duas linhas de t, aceleração da partícula. Então, x duas linhas é d2x dt2. Né? Isso aqui é outra maneira de dizer a mesma coisa. Tá? Então, pronto. Então, isso aqui é a maneira como a força atua sobre a partícula, usando em termos da segunda lei de Newton. Bem, né? Trabalho que essa força que está causando o movimento realiza sobre a partícula, tá? É dado, isso aqui a gente já tinha, isso aqui é uma integral de linha, é integral de f ds, f é a força, ds é o elemento de comprimento de arco aqui. Tá? O elemento de comprimento de arco vetorial aqui. Tá? Então, a integral de f ds eu posso reescrever, sabendo uma parametrização x de t para a curva, tá? Uma integral entre os tempos a e b, né? Entre esses dois tempos, tá? De f ao longo da trajetória, f de x de t, produto escalar com x' de t velocidade, né? Que x' de t é a velocidade da partícula, mas é o vetor tangente à trajetória também, tá? Dt.
Tá? Então, FDS é F escalar x' dt. Agora, F eu uso a lei de Newton, digo que F é M x duas linhas. Então, isso aqui é M x duas linhas de t escalar x' de t dt. Agora, um pouquinho de cálculo vetorial não integral, cálculo diferencial vetorial. Né? X duas linhas escalar x', tá? É ddt de x' escalar x'. Porque você pode usar a regra do produto aqui. Ddt desse produto é derivada desse vezes esse, mais esse vezes derivada desse. Como o produto escalar é comutativo, fica x duas linhas vezes x', mais x' vezes x duas linhas, então o resultado é 2x' x duas linhas. Esse é esse ddt. Então, você divide por 2 aqui, ficou x' x duas linhas. Então, essa coisa aqui é igual a essa. Tá? M sobre 2, ddt de x duas linhas escalar x duas linhas dt. Tá? Produto escalar de x' com x' nada mais é que a norma de x' ao quadrado. Então, eu vou usar isso, tá certo? E dizer, olha, pelo teorema fundamental do cálculo, né, a integral de uma derivada do ddt de alguma função é nada mais é do que a tal da função avaliada nos pontos extremos, no ponto extremo da integral. Então, isso aqui nada mais é do que m sobre 2. Essa função aqui, que é a norma de x' de t ao quadrado, tá? Avaliado de a até b, ou seja, é m sobre 2, x' de b ao quadrado, menos x' de a ao quadrado. Então, o trabalho realizado pela força é m sobre 2, a norma do velocidade no ponto final, menos a norma da velocidade do ponto inicial. Portanto, só reescrevendo isso, estou dizendo que o trabalho realizado é essa diferença das quantidades 1 meio de mv quadrado, tá, no ponto inicial e no final. Ou seja, tá, o trabalho realizado é exatamente, né, a mudança na energia cinética da partícula. Quanto que a energia cinética mudou corresponde ao trabalho realizado. E essa afirmação, né, que a mudança de energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força, tá, é exatamente o que a gente chama de lei de conservação da energia. Tá? Quer dizer, a energia cinética da partícula, tá, é modificada com a realização de trabalho pela força atuando na partícula. Tá? Pronto. Isso é um exemplo de integral de linha, é um exemplo da integral de linha, né, aparecendo, né, de maneira substantiva num assunto de, né, uma coisa básica de física. Tá? Um outro exemplo bem interessante, tá, é o que chama lei de Ampère. Tá? E aí eu vou fazer, isso aqui pode ser bem mais geral que isso, tá? Mas eu vou fazer um caso bem específico da lei de Ampère. Depois a gente vai voltar a esse assunto, algumas dessas coisas de eletromagnetismo vão voltar a aparecer aqui nesse curso. Tá? Bom, o fato eu estou pensando que eu tenho um arame condutor, eu estou, né, um arame condutor no ar, tá certo? Então, fora do arame não tem corrente elétrica, tá? Mas existe uma corrente elétrica passando pelo fio, tá? Então, esse é ou seja, tem uma corrente elétrica tá certo? Passando por esse fio. A corrente elétrica tende a não depender do ponto no fio, né? Quer dizer, a não ser que, né, você pode... Se aqui é um condutor perfeito, essa corrente elétrica não muda, né? Mas deixa isso assim. Então, tem uma corrente constante passando aqui pelo fio, tá? E eu estou interessado no campo... Cara, toda corrente elétrica, tá, induz uma corrente, um campo magnético, tá, de alguma maneira perpendicular, tá, à corrente elétrica que está passando. Então, se tem uma corrente elétrica vindo nessa direção, tá, isso induz um campo magnético apontando na direção de uma curva transversal aqui, esse campo. Então, pega uma curva fechada envolvendo o arame. Tá? Então, se eu for fechado envolvendo o arame, eu vou chamar de B igual a B de X, campo magnético induzido. O campo magnético define todo ponto do espaço. Tá? Então, a lei de Ampère diz o seguinte, que a integral desse campo magnético escalar ds. Tá? Então, de novo, a integral de linha vetorial do campo magnético ao longo dessa curva, né, dessa curva C, é igual a μ0i. Olha que isso aqui independe da curva. Qualquer curva que eu coloque aqui envolve esse fio uma vez na direção correta, tá?
te dá sempre o mesmo resultado, μ0i. Tá? Isso aqui é uma encarnação simples da lei de Ampère. Tá? Essa lei da indução, da indução magnética. Tá? Então, esse μ0 é uma constante que tem a ver com o ar, tá certo? Com uma propriedade do ar, chamando aqui de constante magnética. Tá? A curva C é para ser orientada de acordo com a lei da mão direita. De fato, do jeito que está isso aqui, tá? Isso aqui está ao contrário. Essa fórmula aqui não corresponde a esse desenho. Porque a lei a orientação positiva da curva, essa forma assume que a C está orientada de maneira positiva em relação à corrente elétrica que está passando. Isso aqui segue a lei da mão direita. Então, a curva tem que ser orientada de modo que a corrente esteja nessa direção, então a curva positivamente orientada está assim. Tá? E esse exemplo aqui, tá? Com a corrente assim, tá? Essa curva está orientada ao contrário. Ela teria que estar orientada assim. Mas tudo bem, né? O fato é, se a orientação da curva segue de acordo com a lei da mão direita, então a integral em C de B escalar ds é μ0i. Tá? Um exemplo, tá? Pega um condutor que é uma linha reta aqui, né? Pelo menos um trecho grande reto, com corrente I passando por ele. Tá? E pega um círculo num plano perpendicular ao condutor, a esse fio condutor, pega um círculo centrado no fio condutor de raio R. A pergunta é, qual é o valor do campo magnético? E veja, esse campo magnético é induzido pela corrente elétrica. E, portanto, tem uma certa simetria nesse problema. Você espera que esse campo magnético seja tangente aos círculos, tá? E que a norma dele seja constante. Ele não, ou seja, que o problema inteiro é invariante por rotação em torno do condutor, em torno do fio condutor. Tá? Então, dito isso, né, então a integral de C de B ds, tá? Veja, o B varia, o vetor tangente, tá certo? Unitário, se você quiser, tá certo? Está aqui nessa direção, o B está sempre na mesma direção, tá certo? Se você olhar para quem é essa integral, tá? Essa integral nada mais é do que a norma de B vezes, a norma de B é constante ao longo disso aqui, porque no fundo vai ser B vezes o unitário, que aqui pode ser escrito como B sobre norma de B. Então, é norma de B vezes... Espera aí, alguém deixou uma mensagem aqui no chat. Para essa... Veja, para a lei de Ampère, desculpa, né, a pergunta do Luan. Assunto que vocês estão lendo aí também. Para efeitos dessa discussão que está aqui em cima, não. Qualquer curva envolvendo o condutor. Para efeitos dessa conta que eu estou fazendo aqui, eu estou exatamente fazendo um círculo num plano perpendicular ao condutor reto, tá? Centrado no condutor. Então, essa é uma situação mais geral. Isso aqui é uma situação particular que estou querendo fazer uma continha. Tá? Né? Então, para essa situação particular, o campo, né, essa integral aqui, nada mais é do que norma... Veja, o ds eu posso escrever como sendo... Quem é o vetor tangente? Né? Eu posso escrever ele como B sobre norma de B, esse vetor unitário. Tá? Então, é B sobre norma de B, né? Escalar B, então é norma de B ao quadrado sobre norma de B, que acaba sobrando norma de B. Norma de B é constante. E, além disso, norma de B é constante ao longo desse círculo. Então, para fora da integral, fica a integral em C de ds, né? Que é o comprimento do círculo. O comprimento do círculo de raio R é 2πr. Tá? Então, o comprimento do círculo... Opa, tem gente aqui no... Desculpa. Quem estava esperando, me desculpa. Quem estava esperando, desculpa. Tá? Então, então fica norma de B vezes 2πr. Tá? E isso, pela lei de Ampère, é μ0i. Ou seja, a norma do campo B, a magnitude desse vetor, é μ0i sobre 2πr. Ela decai como 1 sobre r. Tá?
Com isso aqui eu te digo quem é o campo precisamente. O campo induzido por um condutor, um fio condutor reto, tá? É exatamente μ0 sobre 2π menos yx0 no R3 dividido por x2 mais y2. Isso aqui é 1 sobre R. Isso aqui é 1 sobre R vezes o vetor, que esse vetor é apontando essa direção aqui. Tá? Então, com isso eu consigo calcular quem é o campo magnético induzido para qualquer ponto no espaço. Tá? Com essa continha, sabendo a lei de Ampère. Isso é só né? É um gostinho de uma coisa para que a lei de Ampère serve. Tá? Bom, seguindo, aí um pontozinho teórico já, que eu, naquela conversa sobre conservação de energia, eu já apontei na direção dessa observação, mas agora eu vou fazer ela em geral. Tá? Pega uma função f diferente, então estou mudando de assunto um ponto. Eu podia fazer outros exemplos, né? Mas deixa isso de lado, deixa eu começar. Eu, de fato... Bom, tá bom. Então, vamos lá. Pega uma função f, né, de n variáveis, de x1 até xn diferenciável. Tá? Chama o gradiente de f o vetor gradiente. Tá certo? F de x1 em x, vírgula, df de x2 até df de xn. Esse é o campo vetorial gradiente associado a uma função f. Tá? Pega C, uma curva suave. X de t, t indo de A até B. Isso aqui é um teorema. A integral de linha do gradiente de f, tá? Escalar ds, ao longo da curva C, nada mais é do que f avaliado no ponto final, menos f avaliado no ponto inicial. Então, a integral de linha, né, de um gradiente ao longo de uma curva, né, essa diferença do valor da função nos pontos inicial e final. Tá? A demonstração disso é elementar. Pega C, a integral de f ds, isso aqui é a integral de A até B do gradiente em x de t, escalar x de t dt, e aí você reconhece porque que isso aqui é dado pela essa expressão que aparece se eu for fazer a derivada ddt de f de x de t pela regra da cadeia. A derivada de f de ddt de f de x de t é gradiente de f em x, escalar a derivada que está dentro que é x'. Tá? Então, a regra da cadeia que diz que isso aqui é exatamente isso. Tá? Agora, se a integral de A até B de ddt de alguma coisa, é simplesmente o que está dentro do ddt avaliado nos pontos inicial e final. F de x de B menos F de x de A, pelo teorema fundamental do cálculo 1. Né? Então, isso aqui eu usei o teorema fundamental do cálculo 1 para concluir isso, que é o que eu estava sugerindo. Então, que é a afirmação do teorema. Tá? Nota, e isso aqui é importante, para o que vem a seguir, que isso quer dizer que se você está falando da integral de linha do campo gradiente, tá? Essa integral de linha ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do caminho que você segue. Tá? Então, uma integral de linha do campo gradiente é que a gente chama independente do caminho. Tá? Isso é uma observação importante porque vem em seguida. Bom. Uns exercícios para vocês, tá? Então, coisa simples. Primeiro, acha o trabalho realizado pela força, que eu estou descrevendo como xi mais 2y menos 2j, né? O campo vetorial no R2, x, y menos 2, quando você move o objeto ao longo de uma certa curva. Então, isso aqui é simplesmente a definição, né, de trabalho. Mais nada. Tá? Mostra, uma pergunta um pouco mais interessante, mostra que um campo constante realiza trabalho nulo em uma partícula que se move de uma vez em torno do ciclo x2 mais y2 igual a 1 com velocidade angular constante. Isso aqui é montar e fazer a conta. E aí a pergunta é
o que ocorre se ao invés de você ser um campo constante, você for um campo da forma f de x igual a c vezes x. Tá? E aí a pergunta é, né, o que acontece com o trabalho realizado? Tá bom. E a terceira pergunta, né, ainda brincando com integral de linha, é encontrar, brincando com aplicações de integral de linha, tá? É encontrar o centro de massa de um arame com formato de hélice, né, parametrizado aqui, 2 seno T, 2 cosseno T, 3T. Tá? Isso aqui é uma hélice, isso aqui é um negócio que é de 0 a 2π. Isso aqui, né, sobe, né, isso aqui sobe como se fosse uma escada em espiral, né? Supõe que esse arame tem densidade ρ e pergunta então agora isso aqui começa aqui e termina no andar lá em cima. Pergunta onde é que é o centro de massa. Dá para você adivinhar, né, dada a simetria do problema, que o centro de massa tem coordenadas, o coordenada z é no meio da história, é um ponto, né? A coordenada z vai ser o ponto 3π. Tá? Porque o z aqui vai de 0 até 6π, né? Bem no meio 3π. Tá? Agora, e as coordenadas x e y tem mais cara de ser 0 e 0. Então, né, porque por causa da maneira como a massa se distribui em torno do eixo de simetria. Então, mas então isso aqui é um chute. Vocês verificam, vocês podem verificar se isso aqui é verdade ou não. Tá? Mas o meu chute é que as coordenadas, isso aqui me parece pela simetria que vai dar 0, 0, né, 3π. Tá? Ainda né, falando sobre aplicações. Tá? Isso agora voltando a uma aplicação não só desse teorema, como daquela ideia, né, da conservação de energia. Tá? Aqui. Acha o trabalho realizado pelo campo gravitacional, movendo uma partícula do ponto 3, 4, 12 ao ponto 2, 2, 0 ao longo de uma curva C. Então, eu estou assumindo aqui, né, eu não estou assumindo que essa partícula está se movendo pela gravidade, que a gravidade é o modo dela, tá? Ela simplesmente se mexe daqui até ali de alguma forma. Ela pode ter uma propulsão própria, né? Ou pode uma divindade lá pegar a partícula e levar daqui até ali. E eu só estou me perguntando qual é o trabalho realizado pelo campo gravitacional ao longo da trajetória. A observação-chave é que o campo gravitacional ele é um campo conservativo. Isso aí quer dizer que ele é gradiente de alguém. É gradiente de um potencial gravitacional. Isso quer dizer que é um campo conservativo. É você ser gradiente no potencial. Quem é o potencial? Então, o campo gravitacional é isso. É menos mg, menos mmg sobre norma de x quadrado x. Tá certo? Isso aqui é o campo gravitacional gerado por uma massa de tamanho m grande, tá? No centro, das coordenadas, em x igual a 0, tá? Atuando sobre uma partícula de massa mzinho, né? No ponto x. Tá? Tudo bem, então essa é a força. Né? De fato, eu estou assumindo que essa partículazinha tem massa mzinho, né? Para efeitos do que a gente está falando. Mas tudo bem. Né? Então, o F é mg sobre norma de x quadrado x, e eu digo para vocês o seguinte, isso é gradiente dessa função aqui. F de x, y, z, mg sobre raiz de x2 mais y2 mais z2. Tá? Só para conferir que é isso mesmo. Quem é a derivada de 1 sobre raiz? 1 sobre r. Né? Estou dizendo que isso aqui é exatamente x sobre norma de x quadrado. Pensa, isso aqui é um quociente, né? Isso aqui é 1 sobre... isso aqui é uma derivada de uma composta
né? Para cada x, para cada coordenada, tá? 1 sobre raiz vai menos 1. Isso aqui é x, raiz, isso aqui é fulano elevado a meio, 1 meio, fulano elevado a menos meio. Desculpa, isso aqui já é menos meio, né? Então isso aqui é x2 mais y2 mais a2 elevado a menos meio. Né? Então menos meio, x2 mais y2 mais a2 elevado a menos 3 meios. Tá? Veja a derivada que está dentro. A derivada que está dentro vai ser 2x, 2y, 2z. Tá? Quando eu derivo em relação a x, vai dar 2x. Quando eu derivo em relação a y, dá 2y. Quando eu derivo em relação a z, dá 2z. Tá? Então, puxa um 2 para fora. Mas já tinha um 2 embaixo, porque era menos 1, era elevado a menos meio. Esse 2 cancela. Tá? E esse, enfim, esse 2x, 2y, 2z enfim, é o que tem que aparecer, tá certo? É o x, é o vetor x. Tá? Então, se isso aqui é um campo conservativo, tá? A integral de... Tudo bem, então isso aí é o potencial. Se isso aqui é um campo conservativo, a integral de linha, né, integral de C de f ds, que é a integral do gradiente, é exatamente igual a f, ao potencial avaliado em 220 menos o potencial no ponto final, menos o potencial no ponto inicial. Né? Fazendo a conta, né? Potencial no ponto final menos no inicial acaba dando mg, 1 sobre 2 raiz de 2 menos 1 sobre 13. Tá? Então, o ponto é o trabalho, sai de graça, digamos, sabendo quem é, se o campo é conservativo, sabendo quem é o potencial que você está interessado. Tá? Então, tem uma parte da história é saber dizer, dado um campo, quem é o potencial. Se isso é um campo gradiente, saber se é um campo gradiente ou não, tá? Saber se um campo é conservativo ou não, saber calcular quem é o potencial. Isso aqui tem um certo valor, né, em termos de cálculo, saber fazer isso. Tá? Um tema que apareceu várias vezes hoje, tá? Essa questão de independência de caminho. Tá? O que é independência de caminho? Eu vou dizer que é integral de um campo sobre uma... Então, por exemplo, né, se f é uma função potencial e eu tenho dois caminhos diferentes unindo P aqui, tá? A integral do gradiente de f ds em relação a qualquer caminho é sempre a mesma. A integral de f de q menos f de p. Tá? Ou seja, a integral do gradiente de qualquer gradiente com respeito a s é independente do caminho. Tá? Isso é para um campo gradiente. Em geral, né, se eu tiver um campo qualquer, eu não estou dizendo agora que ele é gradiente, tá? Eu vou dizer que a integral em C de f ds é independente de caminho, se essa integral for a mesma para qualquer caminho que eu pegue, desde que comece e termine no mesmo ponto. Tá? Então, eu vou dizer que essa integral é independente do caminho, tá? Se, né, a integral, se o valor da integral for o mesmo, independente do caminho que eu pego. Então, por exemplo, se a f é conservativa, se ela é um gradiente, isso é um caso em que a integral é independente do caminho. Tá? Isso é uma situação. Continuando, uma curva fechada é uma curva que começa e termina no mesmo ponto. Tá? Então, você começa no ponto P, dá uma volta, tá? Volta no ponto P, isso que se chama uma curva fechada. Tá? Teorema. Tá? É uma observação razoavelmente besta. Tá? A integral em C de f ds é independente do caminho, se só se, tá? Essa mesma integral é zero para qualquer curva fechada C. Tá? Isso aqui é fácil. Tá? Você é independente do caminho, quer dizer, você pega dois pontos, você pega uma curva fechada, se você pega dois pontos P e Q, pega uma curva fechada e passa pelos dois, tá certo? A integral indo por um lado ou pelo outro é a mesma. Agora, você ir por um lado dessa direção é uma coisa que fazer menos indo pelo outro lado. Então, a integral do caminho fechado é zero. Se você tem independência de caminho,
a integral no caminho fechado é zero. Se a integral no caminho fechado é zero, você sempre tem independência de caminho, porque você tem dois caminhos, tá certo? Você vai por um, volta pelo outro, tá certo? Essa integral tem que ser zero, que é uma curva fechada, tá? Ninguém diz que a curva fechada não pode se auto-interceptar, quer dizer, o ponto desse caminho vai para lá, o outro pode ir indo aqui, se cruzando várias vezes, mas curva fechada simplesmente vai e volta. Então, você vai e volta, né? E dado o mesmo resultado, então a integral do curva fechada é zero. Então, isso aqui é quase uma, né? Isso aqui é quase uma trivialidade. Uma coisa mais complicada, tá? Então tá bom. Então, se você é independente de caminho, se a integral para curva fechada é zero. Agora, uma coisa mais interessante. Tá? PHF é um campo contínuo e uma região aberta e conexa. Conexa quer dizer, entre dois pontos quaisquer na região tem um caminho, vai de um para o outro. Tá? Se a integral de C de f dessa é independente do caminho em D, então f é conservativo. Quer dizer, eu já tinha observado que se f é conservativo, então a integral é independente do caminho. Eu estou dizendo que isso é cissossíquido. No fundo, eu estou dizendo que nas condições corretas, tá? Independência do caminho é a mesma coisa que ser conservativo. Tá? Bom, né? Útil. Bom, como é que você demonstra isso? Como é que você verifica algo desse gênero? Construindo, quer dizer, veja, eu estou dizendo que se a integral é independente do caminho, então é campo conservativo. Então, estou assumindo a hipótese que a integral de f ds é independente do caminho. Eu preciso construir o potencial fzinho. Como é que eu construo o potencial fzinho? Bom, fixa um ponto no domínio, tá? E para cada outro ponto no domínio, define uma nova função fzinha, quem é dado é o fzão. Uma nova função fzinha funciona a integral de linha de x0 até x de f ds. Como eu estou assumindo que essa integral é independente de caminho, tá? Então eu não preciso nem dizer qual é o caminho que eu vou seguir. Eu simplesmente estou dizendo que pega qualquer caminho de x0 a x, faz a integral de x0 a x de f ds, define isso como sendo o valor da função fzinho no ponto x. Tá? Esse valor não muda se eu mudo o caminho, então pronto. Então estou definindo uma função em todo canto. Tá? A demonstração desse teorema se reduz a mostrar que esse f construído dessa forma, tá? O gradiente dela é f. O gradiente dessa fzinho é o campo fzão f. Tá? Esse é o problema. Isso aqui não é tão óbvio assim, tá? Mas dá para fazer. A maneira de fazer isso é você escrever o caminho, escolher um caminho conveniente. Qual o caminho? Você parte do ponto x0, que é o ponto base da história. Tá? Eu estou querendo fazer a análise, mostrar, né, que a derivada, né, desculpa, eu quero mostrar que o gradiente dessa função fzinho que eu demonstrei, tá, em qualquer ponto é igual a f. Tá? Eu preciso calcular esse gradiente. Bom, a função f é construída como uma integral. Então, eu quero calcular o gradiente nesse ponto x aqui. Então, eu vou pegar uma vizinhança aqui em torno do x, e eu não vou calcular o gradiente inteiro, mas eu vou calcular só a jésima derivada. Para fazer isso, eu vou aproximar esse ponto x, vou construir uma curva que vai até um ponto P próximo do ponto x, e de lá desse ponto P até para frente, tá certo? Segue uma linha reta, tá? Em que só varia a coordenada xj, as outras todas são constantes. Tá? Então, desse ponto x0 até o ponto P, esse ponto P tem as mesmas coordenadas x1 até xn do ponto x bar, exceto pela coordenada j. Então, só varia a coordenada j aqui. Quando eu faço isso, a integral de x... Bom, então a integral de x0 até p... então a integral, o valor da função que eu quero, é a integral de x0 até p de f ds, mais a integral naquele segmentozinho que só varia o xj. Tá? Essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui, para efeitos dessa conta que eu estou fazendo, ela não depende de xj. Então, a derivada com respeito a xj desse pedaço aqui é zero. Tá? Desculpa, esse pedaço aqui não depende de xj. Para todos os xj's aqui nessa vizinhançazinha do x,
esse pedaço aqui é sempre o mesmo, é o mesmo valor. Tá? Então, quando eu derivo em relação a xj, a derivada desse pedaço aqui desaparece. Só sobra a derivada deste pedaço. Tá? Então, esse pedaço é a integral de p até x' do f ds. Bom, o ds aqui só varia o xj. Então, o ds, na verdade, é dxj. É a derivada de s com respeito a xj, que é 1, tá? E só varia o xj. Então, na verdade, essa integral é a integral da js. E aí, bom, é um produto escalar, então só entra a js uma componente de f. Então, essa integral é a integral de 0 até x', que é y, no caso, tá? De fj, o x1 até xn não variam, exceto a entrada xj, que eu estou chamando de y aqui. Quando você deriva isso com respeito a xj, tá certo? Agora isso aqui é uma integral de uma variável. Tá? Quando eu derivo, tá certo? É uma integral de um ponto até onde quer que seja, tá? De fj, e aí só tem essa variável, isso aqui passa a ser uma integral de uma variável só. Tá? E aí, isso aqui, de novo, é a transformação fundamental do cálculo. Estou fazendo uma integral definida, tá certo? Em que o ponto de cima é variável. Tá? Então, a derivada disso, esse ponto é fixo, esse ponto aqui é variável. A derivada disso aqui é exatamente o integrando avaliado, tá? No ponto extremo de cima. Então, essa dxj, dxj, x1 até xf, dxj é exatamente o fj, que faltou o j. É exatamente o fj de x1, xj até xn. Então, com isso, como o j é qualquer, isso aqui é a mesma coisa para f df de x1, df de x2 e df de xn. Então, o vetor gradiente dessa f que eu defini é exatamente a f. Tá? Então, a demonstração é complicadinha, mas está lá. Tá? Pois bem. Isso aqui, esse procedimento, tá? Ou essa demonstração, sugere uma primeira versão de como, dado o campo F, como construir o potencial Fzinho. Se o Fzão for conservativo, for gradiente, como é que eu construo o Fzinho? Tá? Então, pega um caminho, escolhe um caminho conveniente e integra ao longo do caminho. Então, vou fazer um exemplo de como fazer isso. Tá? Eu vou pegar um campo que acontece ser gradiente. Tá? Esse campo aqui, 3 mais 2xyi mais x2 menos 3y2j, é um campo na R2 que calha de seu potencial. Então, o objetivo quer dizer, eu não estou dizendo isso, né, no exemplo, mas o objetivo aqui é achar uma função fzinho tal que o fzão, esse fzão dado, seja gradiente desse fzinho. Então, eu vou escolher um caminho para integrar para cada ponto, qualquer ponto x, y dado, eu vou escolher um caminho para integrar. Tá? Esse caminho eu vou pegar, mexe na horizontal, isso aqui é a curva C1, depois anda na vertical, isso aqui é a curva C2. Tá bom? Então, eu vou dizer que F tá. Eu vou dizer que F é a integral, essa f de xy vai ser a integral em C1 de f ds, que é a integral saindo de 0, 0, indo até o ponto x,0. Depois a integral de x,0 até o ponto xy de f ds com C2, que é essa curva vertical. Tá? Então, avaliando. Tá? F é 3... bom, então a primeira curva é a integral de 0 a x, e aí então, o ponto é x,0, ou s,0. Tá? Então, o
quem é o vetor aqui ao longo dessa curva? Tá? Lembra, é y igual a 0. Então, é 3, y igual a 0, x quadrado. Tá? Então, 3s quadrado. Tá? O vetor tangente nessa curva é o vetor 1, 0. Então, 3,s quadrado é o campo. 1, 0 é o vetor tangente, ds. Tá? Depois, então, isso aqui chegou aqui. Tá? Depois, eu vou calcular a integral saindo de x0 indo até xy. Então, o y vai de 0 até y. Tá? O campo, né? O x está fixo e o y está variando. Então, x é 3 mais 2x variável, vírgula, né? x2 menos 3 variável ao quadrado. 3, 2xt, né? Menos x2 vezes menos 3t quadrado. Vetor tangente 0, 1. Tá certo? Então, isso aqui nada mais é do que a integral, né? Então, primeiro, esse pedaço aqui é simplesmente a integral de 0 a x de 3ds, a integral de 3ds é 3s de 0 a x, portanto, 3x. O outro pedaço é a integral 0,1, tá certo? De x2 menos 3t quadrado dt de 0 a y. x2 menos 3t quadrado de 0 a t, tá? Dá x2t menos t ao cubo. Né? É 3t quadrado integrado a t ao cubo. De 0 a y. Tá? Então, 3x mais, né, x2y menos, né, y3. Com y aqui, menos a mesma coisa zero, mas em zero aqui é tudo zero. Então, acabou. Tá? Então, a função f, o seguinte desse procedimento, é 3x mais x2y menos y3. Tá? De cabeça. Tá? Deu certo? Isso aqui é o gradiente, isso aqui é isso aqui. Bom, quem é a derivada com respeito a x? Derivada com respeito a x é 3 mais 2xy. Tá lá, beleza. Quem é a derivada com respeito a y? Tá? x2 menos 3y2. Beleza. Então, isso aqui, essa função f aqui, o gradiente dela é esse campo que eu dei. E, portanto, o procedimento, pelo menos, parece funcionar. Tá? Deixo um exercício para vocês fazerem. Tá? Fazer a mesma coisa, tá? Com o campo que eu estou dizendo de novo que é gradiente, que é y², 2xy mais e elevado a 3e, e 3y elevado a 3e. Tá? Então, seguir esse mesmo procedimento e calcular quem dizer que esse campo aqui é conservativo e calcular quem é o potencial. Tá? Então, isso aqui fica como exercício para vocês e terminando cedo, mas por hoje é isso. Tá? Eu retomo na quarta-feira, tá? Falando em condições, quer dizer, o meu próximo assunto vai ser condições para uma função ser um gradiente, reconhecer, quer dizer, eu estou dizendo que algo é um gradiente, mas eu preciso que vocês saibam reconhecer quando que algo é um gradiente ou não. Tá? Então, a gente vai estudar isso, né? e vai estudar versões dessa história para funções complexas. Tá? Vamos estudar independência de caminho e outras coisas do gênero para funções holomorfas. Tá? Então, por hoje é só.